Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Caio. Para mim é um prazer enorme estar aqui batendo um papo com vocês, representando o Magalu nesse evento que para a gente é um verdadeiro marco, né? Então, o Marketplace do Magalu, a gente sabe, ele começou alguns anos depois dos demais marketplaces. A gente vem numa corrida muito grande para desenvolver a nossa plataforma, trazer sellers, capacitar os sellers da melhor maneira possível e seguir crescendo de uma maneira exponencial. Então a gente vem trabalhando firme há algum tempo. Eu estou na empresa fazendo 2 anos, então eu sou responsável por todo o comercial do Marketplace. Então já venho trabalhando com o Marketplace há alguns anos. Tem um QR Code que vocês podem tirar uma fotinha e pegar mais informações sobre mim, para vocês me conhecerem um pouco mais. Mas já estou nesse mercado aí há uns 5 anos pelo menos. Trabalhei num concorrente e depois vim para cá. E aí nesse período como um todo, eu presenciei várias coisas legais que eu quero trocar com vocês aqui. E aí falar, o nome da palestra é Segredos das Empresas que mais vendem no Marketplace do Magalu. Mas esses segredos, eles não são tão segredos assim. Às vezes o óbvio, o trivial, o básico, responde perguntas importantes para nós. E aí a minha ideia é nesse dia bater um papo com vocês e trazer o que eu acumulei de experiência, o que eu acumulei de percepção dos sellers que deram certo e dos sellers que deram errado. Então, nesse período aí de 5 anos, eu convivi com muitos sellers, centenas de sellers, até milhares de sellers que eu falei, que eu atendi, que eu cuidei da conta. E aí aprendi algumas coisas com eles. Então eu vi algumas empresas que se desenvolveram, que cresceram, que hoje são grandes empresas, são cases de mercado, e algumas que ficaram pelo caminho. Algumas que não conseguiram progredir, que não conseguiram desenvolver seus negócios. E é nesse sentido que eu quero falar com vocês hoje, liberando esses principais pontos que eu tenho enxergado. Para começar a nossa conversa, eu queria falar um pouco do Marketplace do Magalu em si. Deixa eu mudar aqui. Falar um pouco da nossa evolução como plataforma. Como eu falei, a gente começou há pouco mais de 2 anos, né, no final de 2016, aí uma venda bem tímida aí de 30 milhões. Em 2017 a gente já deu um salto de mais 600%, partindo aí para 230 milhões. Ano passado, 855, e esse ano, pelo tamanho da base, vocês imaginam o que a gente vai fazer. Então, como o Fred comentou na palestra inicial do ano, a gente já vendeu mais de R$1 bilhão esse ano, e esse número só vai crescer, só vem crescendo mês após mês. E ele vem crescendo de uma maneira diferente. A gente tem buscado fazer do nosso resultado um resultado consistente, um resultado que se crie sobre uma base sólida, que perpetue por muito tempo. A gente costuma falar o seguinte: não tem como você comprar mercado. Injeto grana, vendo abaixo do custo, cresço e ganho o mercado, compro o mercado. Não, no máximo você aluga o mercado e uma hora você devolve. Porque uma hora você vai ter que dar lucro e devolver esse dinheiro, que acontece com vários players. O nosso negócio aqui é tentar crescer de maneira sustentável e com foco no longo prazo. E com algumas coisas inegociáveis, como vocês viram no vídeo. Então a gente não abre mão de nota fiscal, a gente não abre mão de qualidade de atendimento, a gente não abre mão de respeitar o cliente da maneira que ele merece. Então a gente vem crescendo o nosso negócio de maneira muito rápida, bem acelerada, mas com algumas premissas que a gente nunca abre mão. Então a gente vai falar bastante disso ao longo do dia, mas vocês já tiveram um pouco de gostinho disso. E esse crescimento não foi um Magalu que inventou, ou um Magalu que pegou uma mágica. Falou, nossa, o Magalu achou um caminho que só ele tem. Esse crescimento do Magalu Marketplace, ele está muito ligado ao que a gente chama de revolução da plataforma. Lá em 2016, saiu um livro do Shoudari chamado Revolução da Plataforma, que ele fala de modelos de negócios que crescem de maneira exponencialmente baseados em plataformas digitais. Ele fala, olha, tudo que você tem de negócios, que você usa ativos de terceiro, que você tem menos ativo próprio, e junto com outras empresas e com terceiros consegue crescer, isso torna o seu negócio exponencial, ou pode tornar o seu negócio exponencial. A gente vê diversos exemplos no mercado, eu trouxe alguns aqui para vocês para mostrar, que a gente sai de um cenário que antes a gente via os sellers, as empresas que vendiam na internet competindo com a gente, ou seja, brigando pelo mesmo espaço lá no Google, brigando pelo mesmo espaço lá no Facebook, brigando pelo mesmo cliente, deixando de ser para o Magalu e para todas as outras plataformas um competidor. E a gente está mudando o nosso cenário para cada vez mais deixar de fazer um trabalho de competição para ser um trabalho de cooperação. O slogan do evento, que o Fred falou, é muito claro.
vamos juntos digitalizar o Brasil. Não é o Magalu sozinho, não são os sellers sozinhos. A gente quer fazer isso um trabalho em conjunto, um trabalho de cooperação. E esse trabalho de cooperação, ele fez algumas das grandes empresas crescerem no mundo de maneira exponencial. Então, tem grandes exemplos aqui. O caso do Uber, por exemplo, é um super exemplo de plataforma digital que conseguiu uma escala enorme. Então, quando você pensa o seguinte, cara, por que o Uber cresce tanto sem ter ativo próprio, sem ter carro próprio? Por que o Airbnb cresce tanto, é das maiores empresas de hospedagem do mundo, sendo que não tem nenhum quarto próprio? Ela une o poder da multidão, o poder da comunidade em prol de uma plataforma que une oferta e demanda. E a plataforma, ela é muito responsável por fazer um equilíbrio. As boas plataformas são plataformas que realmente conseguem crescer, se destacar, elas equilibram oferta e demanda. Pensa no exemplo do Uber. Vocês vão pegar o Uber aqui hoje no final do dia para ir embora para casa. Para que vocês forem embora para casa, vai estar cheio aqui fora. Provavelmente vai ter mais demanda do que oferta. E aí seu Uber vai demorar para chegar e vai custar mais caro. A ideia da plataforma é sempre tentar equilibrar. Da mesma maneira que o usuário não quer esperar 40 minutos para pegar um Uber, o motorista de Uber também não quer ficar 3 horas na rua sem pegar uma corrida. Então a plataforma ela tem que crescer oferta, ou seja, ela tem que trazer mais sellers e tem que trazer mais clientes. Então tudo que vocês veem no exemplo do Magalu, de tráfego, da loja do aplicativo, de TV, tudo que a gente investe para fazer o nosso app crescer e está cada vez mais na mão dos brasileiros é para que a gente mantenha a oferta e demanda equilibrada e a gente consiga levar mais venda para todos os nossos sellers. E quando você compara, até nesse exemplo aqui de crescimento dos últimos 10 anos, de quem é plataforma, de quem não é plataforma, o crescimento das plataformas são exponenciais. Eles crescem muito mais que os outros. E tem um detalhe bem interessante que é, a plataforma, ela não faz outra coisa diferente de um varejo físico ou diferente de uma empresa tradicional. Ela faz a mesma coisa de outra forma. Ela revolucionou a experiência. Então, o grande ponto dessas empresas, que eu vejo muito claro no Magalu nesse tempo que eu estou aqui, é que o ponto em comum é ter o cliente no centro das coisas. É ter o cliente como centro das atenções na empresa. Se você tem um modelo que privilegia a experiência do cliente e ajuda ele a crescer, ajuda ele a fazer as melhores decisões, comprar melhor e ser fidelizado com a marca, o negócio tende a funcionar. Porque se você pensar, a experiência de ter uma corrida de carro já existia há muito tempo com o táxi comum. Mas por que essa experiência não foi melhorada? Estava tudo muito cômodo, você entende? Fala, cara, eu vou lá, dou o sinalzinho, pego o táxi, pago em dinheiro, porque o cartão não aceita e faço minha corrida. Era uma experiência ruim. Quem lembra de anos atrás de sair à noite para um bar, alguma coisa, e ter que ligar numa central de táxi para esperar o táxi chegar. É o tipo de coisa que a lógica hoje é a mesma com o Uber, mas com uma experiência muito melhor. A mesma coisa para as outras plataformas. O caso do Facebook também é bem nessa linha. Não é o Facebook que produz nenhum conteúdo. Então, nós produzimos e nós consumimos. Então, isso vai gerando uma consistência e uma crescente que você não conseguiria ter com esforço próprio. Por mais legal que seja ver uma empresa crescendo com um marketplace, com plataforma como o Magalu, crescendo no e-commerce próprio, a gente não tem fôlego para crescer na velocidade que a gente quer crescer sozinho. Ah, muito legal, Caio, o Magalu tem 1000 lojas e 18 CDs. Ótimo. Mas isso não é suficiente para a gente crescer o que a gente quer crescer. Por isso que a gente está somando forças com os nossos parceiros para seguir crescendo. E um dado interessante é aí que a gente fala bastante, tem uma história curiosa em relação a esse diagrama, né? Quem já teve a oportunidade de ler o livro A Loja de Tudo, do Jeff Bezos, fundador da Amazon, fala bastante que ele desenhou essa história aqui num guardanapo esperando um voo. E segundo ele, e que a gente acredita muito também, é que o crescimento, que é o growth, que está ali no meio, de uma plataforma, ela vem de um combinado de fatores. Falou, olha, quanto mais, deixa eu ver se eu acerto aqui, quanto mais sellers eu tiver na plataforma, melhor a minha seleção, ou seja, melhor, eu tenho mais produtos disponíveis, com maior variedade para o meu cliente poder escolher o que ele quer. Quanto melhor for a seleção, melhor a experiência do cliente, ou seja, o cliente consegue vir aqui, comprar o que ele quiser, com diversos preços, com várias formas de pagar, enfim, com várias opções. Se a experiência for muito boa, vem mais cliente, tem mais tráfego.
E aí, quando você tem uma plataforma que tem muito tráfego, os sellers se interessam em vir. Então, através desse tráfego, você chama os sellers, aumenta o portfólio, melhora a experiência, traz tráfego, chama o seller, e esse negócio começa a crescer de uma maneira exponencial. Quando um negócio cresce e as vendas crescem mais que os custos, então as vendas crescem exponenciais, mas os custos não, os custos são lineares. Se o custo é linear, você diminui o custo de infraestrutura, que é o que está aqui. Diminuindo esse custo, hoje para o Magazine Luiza, ter na plataforma 10 sellers a mais ou ter 100 sellers a mais, o custo é praticamente o mesmo. Só que quando você tem 100 sellers a mais, você consegue fazer muito mais venda com eles. Se você consegue diminuir esse custo, você consegue refletir isso em menores preços. Então, menores preços por duas razões. A primeira, porque a plataforma ela ganha escala, ganha força e ela pode fazer as promoções que vocês viram lá o Fred falar. Grátis no app acima de 99, promoção na taxa de antecipação. Essas coisas só são possíveis dada a escala que a gente obteve. Outra coisa que influencia positivamente os preços caírem é a competição entre os sellers. A competição entre os sellers ela é super benéfica para o consumidor. Um mercado onde não há concorrência, os preços são inflados. Vocês devem lembrar de um ano atrás, mais ou menos, em julho do ano passado, quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Foi uma semana de sufoco aí para todo mundo. Nessa semana teve um cidadão, se eu não me engano foi de Recife, ele colocou, o posto dele ainda tinha gasolina, os demais postos não tinham gasolina, eu já tinha acabado em todos os lugares. Esse cidadão, muito gente boa, cara, sangue bom pra caramba, colocou o preço da gasolina a R$ 9,50. Por que ele fez isso? Além dele ser mau caráter, né, se aproveitar da situação vulnerável das pessoas, ele fez isso porque só ele tinha oferta para um excesso de demanda. Daí, na semana seguinte, quando restabeleceu o abastecimento de combustível no país e todos os postos tinham gasolina para vender, ele voltou para a briga do centavo. R$ 4,99, R$ 4,95, R$ 4,90, ele voltou para o preço de mercado, porque a concorrência empurra os preços para baixo. Então, nesse sentido, a gente consegue ter melhores preços, preços mais justos, para melhorar ainda mais a experiência do consumidor e trazer mais tráfego, mais sellers e continuar crescendo. Então, tudo que vocês estão vendo de crescimento do Magalu, boa parte tem vindo da força dos sellers com a gente e desse ciclo virtuoso que nós criamos. Mas, em cima disso, a gente tem um desafio muito grande no Magalu, que é vender menos do mesmo. Como assim menos do mesmo? O Magalu é uma empresa de 63 anos, no interior de São Paulo, lá de Franca, que tem sua origem na loja física, que tem sua origem na venda de eletroeletrônico, fogão, geladeira, TV e alguns móveis. Eu até costumo brincar, eu vou sei lá, passear com a minha namorada, vou num hotel, vou preencher a ficha. Qual a sua profissão? Eu falo, vendedor. Vendedor de fogão e geladeira. Eu falo, não estudei, estou aqui vendendo fogão e geladeira e vou continuar assim por muito tempo, que é o que eu sou feliz fazendo. Mas a gente aprendeu dentro de casa que fogão e geladeira vende, TV vende, celular vende. Mas o que mais vende? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima fronteira que a gente tem que cruzar para conseguir crescer nossa plataforma? E aí a gente tem um desafio interno que não é trivial, que a gente está aprendendo como fazer, a gente está aprendendo junto com o seller a superar a armadilha do 80-20, de parar de vender só o que vende, começar a vender coisas novas que até então a gente não vendia. Aproveitando o momento da economia brasileira, né? O Fred até passou esse slide lá, falou um pouco disso, mas a gente tem um estudo feito pelo Google e a Forrester há uns anos atrás, que ele fala o seguinte: o nível de maturidade da população em relação ao e-commerce, ele tem fases, ele tem etapas. Segundo esse estudo do Google, nessa primeira etapa, o consumidor, logo que tem acesso à internet, que é aqui, ele utiliza redes sociais. Então, experimenta dar um celular para sua tia, para sua avó, que nunca mexeu, para ver o que ela vai mexer primeiro. É Facebook e WhatsApp. Depois de um tempo, quando essa população ganha maturidade, começa a ter mais confiança online, ela vai para um segundo patamar aqui, que ela começa a usar alguns outros serviços. Pesquisar sobre viagens, baixar o app do banco e pagar uma conta ou outra, ela ganha confiança. Num terceiro momento, que é onde estávamos, mas felizmente já estamos saindo, dado a muito trabalho, as pessoas sentem confiança de comprar
bens de consumo duráveis e comparáveis, que é o famoso fogão, geladeira, TV e smartphone. É o FGTS, né? Que a gente está falando. A gente está acostumado a usar o FGTS, usar dessa maneira. Mas já numa quarta etapa, um pouco mais para frente, onde já estão países como o Japão, Estados Unidos e China, o que as pessoas compram na internet? Tudo, qualquer coisa. Os grandes motores dessa nova geração, dessa nova fase, são o que a gente chama de bens de consumo não duráveis, e tem um lado muito forte puxado por moda, muito em linha com a estratégia do Magalu, vide a aquisição que a gente fez na Netshoes recentemente, e um lado muito puxado para alimentos e bebidas. Então, nos países mais envolvidos digitalmente, as pessoas saem muito pouco de casa para comprar as coisas. Elas costumam comprar qualquer coisa via internet. Até a gente pode testar, fazer uma pesquisa aqui, uma pesquisa rápida para a gente ver essa aderência. Vamos falar da terceira fase aqui primeiro. Quem de nós aqui já comprou um bem comparável na internet? Um fogão, uma geladeira, uma TV, um computador? Quase todo mundo. Quem já comprou moda pela internet? Quase todo mundo, mas um pouco menos. Quem já fez mercado pela internet? Bem menos. Vocês percebem como ainda tem espaço para progredir nossa venda online? Nós, que somos privilegiados por estarmos aqui num grande centro financeiro do país, vivendo o e-commerce no dia a dia, participando de eventos, trabalhando com isso, ainda tem espaço para a gente comprar mais pela internet. Imagina pelo Brasil afora. E aí o Magalu tem um papel interessantíssimo nisso, porque quem está nos rincões mais afastados do país não vai buscar no site estrangeiro as coisas que ele compra no dia a dia. Ele vai buscar na marca que ele conhece, na marca que está próximo dele. Então a gente tem um passo muito grande para isso. E em cima dessa expectativa e desse movimento de crescimento, a gente tem um estudo aqui do Ebit. O Ebit ele lança semestralmente um relatório com um raio-x do e-commerce, né? No começo do ano ele fala do ano passado e no meio do ano ele fala do primeiro semestre. E aí nesse relatório ele fala, olha, categorias, números de pedidos que cresceram de mês não duráveis se destacaram. Então ele falou, pet shop destacou bastante, alimentos e bebidas se destacou bastante, joias, moda, são categorias que representam muito. Veja aqui que moda é a que mais puxa em pedido, né? 18% dos pedidos. E vem crescendo quase 50% ano a ano. Essas categorias têm ganhado mais espaço. E aí, é nesse espaço que a gente está enxergando o nosso novo salto, o nosso novo pulo de crescimento. Porque fogão e geladeira, a gente já sabe vender, a gente já vem vendendo. Mas essas categorias novas a gente não consegue vender muito bem. Alimentos e bebidas é um dado super interessante. Quando você olha, cresceu muito e participa de 3%. A hora que você abre esse número no EBIT e vê as categorias aqui dentro que vendem, cerveja, café e vinho. É só isso que a gente tem no Brasil? Olha o tamanho do espaço que a gente tem para vender esse tipo de categoria. Então, a gente tem muito espaço para desenvolver. E isso vai muito de encontro com o que a gente está buscando daqui para frente. A gente tem buscado aumentar a recorrência de compra, aumentar a frequência de compra, fazer com que nossos clientes comprem mais vezes ao ano com a gente. Quando eu olho para a China e vejo um Alibaba, a frequência de compra média de um cliente médio do Alibaba, um chinês médio, é de 80 vezes por ano. Quanto que é 80 vezes por ano? É mais de uma vez por semana ele está comprando no Alibaba. Nos e-commerce brasileiros, não falando do Magalu, mas nos e-commerce em geral, essa frequência está entre 2 e 3 vezes por ano. É muito pouco. A gente tem muito espaço para fazer os clientes comprarem mais com a gente. E aí nessa linha, tem categorias, alimentos e bebidas, pet shop, papelaria, livros, flores, que geram mais recorrências. Ou seja, a gente tem clientes mais heavy user, que a gente chama, que compram mais vezes por ano, do que categoria que a gente chama de light user, que compra poucas vezes por ano. Então, por exemplo, celular, smartphone, é super legal, todo mundo quer, mas você compra uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, 3 anos. TV, você compra a cada 2 copas, e por aí vai. Então, a gente quer achar caminhos para vender mais para o nosso cliente. Uma outra coisa em cima disso é tornar cada vez mais o aplicativo do Magalu mais relevante.
Hoje a gente vive um cenário no Brasil onde a maioria das pessoas que tem smartphone, tem mais smartphone que a gente, né? Primeiro dado. Então tem 220 milhões de pessoas no país e 250 milhões de smartphones. Mas a maioria desses smartphones, eles têm entre 16 e 32 GB de memória. É muito pouco. E aí o que acontece na prática? O cidadão vai querer tirar uma selfie, fazer um vídeo, acabou a memória. O que ele faz? Ele apaga o aplicativo que ele não usa, ou que ele usa raramente. A gente está cada vez mais falando de super aplicativo do Magalu, super aplicativo, que é um aplicativo que tem de tudo, que tem serviços atrelados, que resolve a vida do consumidor, para ele usar o aplicativo sempre e continuar comprando com a gente mais vezes por ano. Nesse sentido, a gente tem uma gama de produtos que a gente está desenvolvendo e está buscando com os sellers para desenvolver. Então, Caio, não tem espaço na TV? Tem, mas tem muito mais espaço para vender categorias de ticket médio menor e de maior frequência de compra. A gente tem buscado isso no dia a dia. Tudo bem até aqui? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não tenho problema em parar para responder. Em cima disso, todos os sellers que operam no nosso marketplace ou em qualquer outro marketplace, eles seguem uma linha, eles seguem um padrão teoricamente simples de trabalho. E aí isso vale para qualquer um dos sellers. E eu falo bastante que quem vende bem, vende sempre. Quem vende com qualidade, atende bem o cliente, costuma vender sempre. E aqui é basicamente o dia a dia de quem está com a gente hoje vendendo, quem hoje já trabalha no nosso marketplace. Então, tudo começa com o nosso contrato, né? Com o nosso termo de adesão. E aí, no nosso termo de adesão, é possível fazer o entendimento das regras. Saber onde eu estou jogando. É muito comum falar, jogar com o regulamento embaixo do bolso. Falar, cara, onde que eu estou jogando, o que eu preciso fazer para me adaptar à plataforma? Cadastrar a loja, né, nos detalhes, os produtos muito bem cadastrados, publicar os anúncios da menor maneira possível. Hoje, a gente tem um cenário de cadastros muito pobres. Então você tenta comprar um produto, tem poucas fotos, as fotos não são profissionais, a ficha de produto não é completa, o detalhamento dos produtos não é encontrado. Esse cenário é muito ruim para o consumidor. E até dando um spoiler para vocês, a gente tem um interesse de trabalhar melhorias no cadastro de maneira automática pelo Magalu. Aproveitar o melhor de cada cadastro e fazer unificações deles. Cadastros que não tiverem o mínimo requisitos, a gente vai deixar de lado na plataforma. Então, o cadastro é um grande ponto de atenção aqui. Quanto mais redondo ele for, mais visibilidade ele vai ter. A partir do cadastro, a gente fala de promoção, então de ofertas, negociação de espaço, que é dia a dia, então responder os chamados do Magalu de enviar ofertas, de campanha, de sazonalidade, que tem funcionado muito bem. Recentemente a gente teve a Semana Verde e Amarela, que foi uma campanha que foi no Brasil inteiro, no começo de setembro. A gente convidou os nossos sellers a enviarem promoções para a gente. Então enviem promoções para a gente via o canal do Integra, que é o nosso portal. Surpreendentemente, a gente teve mais de 1000 sellers postando promoções. Foi super legal para a gente, foi um resultado muito bom. Se isso funciona, você recebe pedidos e aí vai para a parte final, aí, que é a logística de entrega. Então, separar o produto, embalar, faturar a nota, despachar o produto. Despacha o produto, atende o cliente sempre que necessário e aí, então, recebe seu repasse e continua vendendo, mantendo o fluxo de caixa saudável para fazer esse negócio continuar rodando. Geralmente, as empresas, elas falham muito na publicação de produtos, cadastro de publicação, porque não conseguem dar um bom nível de qualidade, falham no promocional, eu vou falar disso mais para frente, não conseguem fazer grandes apostas para alavancar a venda e falham na entrega e atendimento. Então, os próximos capítulos que eu vou falar agora está muito ligado a isso. Então, cara, como superar essas falhas e quais são os pontos que a gente tem que bater com o nosso time, trabalhar no dia a dia e pôr esforço para conseguir ter sucesso nesse negócio. E aí eu trago para vocês quais são esses pontos. Então eu chamo de segredos, mas, cara, no fundo, não tem segredo nenhum. Talvez vocês já até saibam. Qual que é o primeiro ponto, assim? Qual é a coisa mais importante para ter sucesso no marketplace? Quem arrisca aí? Um de cada vez, gente, calma. Cara, a coisa mais importante
não só no marketplace, mas como em qualquer negócio, as pessoas. Se a gente não conseguir cuidar do nosso time, preparar o nosso time e motivá-los da maneira correta para que eles entreguem um bom resultado, nada feito. Então, quando eu falo de pessoas, parece clichê, parece um negócio, não, está falando por falar. Vai lá na empresa e pergunta de mim. Fala como o Caio trata as pessoas lá na empresa. Vocês podem perguntar, tem pessoal que trabalha comigo aqui. Pessoas é o bem mais precioso que a gente tem. E pessoas requerem tempo, requerem dedicação, requer você pensar em como desenvolver cada um, explorar a maior potencialidade de cada uma delas. Começa por colocar as pessoas certas no lugar certo. E a partir daí desenvolvê-las, criando um ambiente saudável de trabalho, que todo mundo possa participar do negócio de maneira proativa. Nesse sentido, o que a gente vê geralmente acontecendo? As empresas elas tendem a valorizar mais umas áreas em detrimento de outras. Tem um exemplo clássico que é o comercial e o atendimento. É muito comum nas empresas o comercial, o cara que vende, ser bem remunerado. Tem comissão, bate meta, ganha adicional, é reconhecido e tem prêmio. Enquanto o atendimento, quem atende o cliente na ponta é deixado de lado. Cara, não adianta achar que você vai pagar um salário mínimo para a pessoa que atende, não capacitar ela e esperar que ela atenda bem seu cliente. Não adianta. A gente está falando de valorizar pessoas e colocar indicadores e colocar metas para cada uma das atividades. Medir as pessoas não pela mesma régua, e sim pela régua de sua atividade específica. O que a gente tem, uma coisa que funciona muito no Magalu, e aí compartilhando com vocês, a gente tem um modelo de gestão, um modelo de gestão que inclui gestão de pessoas, cara, bem azeitado. Sei lá, da minha percepção, nesses 2 anos que eu estou aqui, o que melhor funciona e faz o Magalu ser o que é hoje? Um modelo de gestão de metas e de pessoas. O modelo meritocrático. O que é o modelo meritocrático? Você, com clareza, define metas, define objetivos. Em cima desses objetivos, você estimula as pessoas, desenvolve as pessoas e premia e reconhece quem melhor desempenha o papel. Meritocracia é muito diferente de justiça, é muito diferente de igualdade. Meritocracia é reconhecer pessoas que tiveram desempenho superior, premiá-las e reconhecê-las. Eu lembro outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou que a mãe dele era professora do SESI. Ela falou, minha mãe já era aposentada, era a melhor professora do SESI do estado de São Paulo, e aí o SESI teve que cortar custos. E aí o SESI cortou quem já estava aposentado, porque já tinha outra renda, para não prejudicar as outras pessoas e ser mais justo. Super bonito, mas não meritocrático. Se fosse um cenário de meritocracia, essa pessoa seria a última a ser mandada embora. Afinal, ela era a melhor do estado de São Paulo. Nesse sentido, a meritocracia, quando combinada, ela funciona muito bem. E ainda sobre os combinados, tem um outro grande ponto que, cara, eu acho que é fundamental. Ter acordos com o time. Cara, o líder bom, esse tem o chefe e tem o líder. São 2 personagens diferentes, né? O líder bom, ele é o cara que consegue bater meta com o time, fazendo as coisas certas, fazendo acordos com o time. O principal deles é transparência, honestidade. Você se importar com a pessoa e ter a liberdade de falar para ela o que você pensa de maneira clara, transparente e direta. Se você gosta de alguém e não fala para ela a verdade, não fala que ela está indo mal, não fala que ela errou, não dá esses feedbacks em tempo, a pessoa se ilude, você está fazendo mais mal do que bem. Então essa transparência para mim é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago aqui a gente chama de mix de margem e mix de marketing. São 2 mix diferentes, né? O mix de margem te permite equilibrar a margem entre a sua cesta de produtos. Então eu sempre achei que isso era trivial, até propor isso para os sellers mês passado e os sellers não conseguirem fazer. O que é o mix de margem? É você conseguir ter preços diferentes em produtos diferentes com margens diferentes.
Então tem produto que eu ganho 100%, produto que eu ganho 50%, que eu ganho 30%, tem produto que eu perco. Então saber equilibrar isso para ganhar margem no mix e fazer apostas muito profundas te ajuda a conseguir escalar a venda. Não adianta nada pegar a sua linha de produtos inteira e dar 5%. É melhor não dar, não adianta. Então você precisa ter produtos que você ganha um pouco mais, para você pegar alguns produtos e dar 30%, 40%, 50% de desconto e esticar a sua venda. Casando isso com o seu mix de marketing, achando os espaços no marketplace correto para poder divulgar seus produtos. E aí que mora o segredo dos grandes vendedores. Pô, como que eles fazem essas vendas? Às vezes você entra no Magalu e fala, nossa, esse celular está super barato no Magalu, estão queimando margem. Estamos, mas tem outros 50% que a gente está ganhando. É essa jogada, é essa dinâmica que a gente faz no dia a dia. O terceiro ponto, não menos importante, é a eficiência e organização logística. Logística é processo. É estrutura física, claro, mas também é processo. A gente costuma trabalhar aqui no Magalu com o modelo Kaizen. De tempos em tempos, a gente para a bola, põe cartolinas na parede e post-it a post-it desenha cada um dos nossos processos, para revisar onde estão as ineficiências, as perdas e os atrasos desses processos, a fim de encontrar oportunidades de melhoria e otimização. E aí, das coisas mais simples. Eu não estava aqui ainda, mas teve um Kaizen na logística uns 4, 5 anos atrás no Magalu, que já é uma empresa de 60 anos, devia ter os seus 58 na época, onde nesse Kaizen perceberam a coisa super difícil de que os produtos de curva A estavam longe da doca, estavam longe da expedição. Nossa, 5 anos atrás a gente descobriu que deveria colocar o produto que mais vende perto da expedição. Coisas triviais assim, a gente tem descoberto no Magalu nos últimos anos, imagina em operações menores que estão começando. Então a atenção nos processos de detalhes são muito importantes nesse sentido. Então cuidar da logística, desde escolher um bom operador logístico, organizado, escolher bem os transportadores, de preferência usar o Magalu Entregas, te ajuda bastante. O quarto ponto, e não menos importante, é o que a gente chama de qualidade de atendimento. O que é o que eu estou falando disso daqui? É cuidar dos indicadores de qualidade para atender bem o cliente. A gente mede no Magalu uma série de indicadores e a gente utiliza isso para decidir quem vende e quem não vende. Se sua loja vendia muito bem no passado e parou de vender agora, possivelmente ela foi cortada pela gente ou teve a venda diminuída pela gente. A gente valoriza muito o que a gente chama de NPS, que é uma avaliação geral que o cliente faz, e o CSAT, que é a avaliação que o cliente faz do atendimento. A gente preza muito por isso. E aí atender também é processo. É ter as pessoas certas no lugar certo, capacitada, e cada vez mais pensar em primeiro eu capacito, ganho capacidade e depois eu vendo. E não primeiro eu vendo, depois eu vejo o que eu faço. Esse tipo de postura não funciona e é aqui que a maioria dos sellers quebram, porque eles não conseguem manter a qualificação deles. Vocês vão ver hoje à tarde na agenda do Leandro o quanto a reputação é importante para a gente, o quanto a gente dá valor para esse negócio. Os sellers que forem bons, que atenderem bem os clientes, que postarem rápido, que atenderem muito bem, vão ter todo o espaço para crescer com a gente. Os sellers que não fizerem, não vão. Tem sellers aqui com a gente que são prova viva disso. A gente é muito chato e pesa nisso o dia inteiro com os sellers. E o último ponto, para terminar, que já estamos no horário, é a cultura de dados e metas. Então, não dá para ter um negócio que você não consegue medir. Então, medir é o primeiro passo para conseguir gerir. Não se faz gestão sem meta e sem indicador. E um negócio sem metas é um barco à deriva. Quando você tem um negócio, é fundamental começar a medir suas vendas, seus pedidos, seu tempo de atendimento, sua qualidade, sua quantidade de expedição no prazo, e em cima disso traçar metas ousadas que te desafiem dia a dia. Quem é comercial já vive isso na pele, é motivado por metas, mas não é só para comercial a meta, para logística, para qualidade, todas as áreas do Magalu hoje, cara, do presidente, as pessoas que trabalham, por exemplo, na Copa, trabalhando com a gente no café, todos têm meta. E todo mundo sabe claramente qual é a sua meta e o que precisa fazer para ganhar o bônus no ano que vem. Opa, meta desafiadora, amarrada e com incentivo financeiro. É um segredo importantíssimo. Ah, Caio, mas é caro. Caro é não ter meta.
caro é ter pessoa despreparada no time. Caro é ter pessoa que não está comprometida com o seu crescimento no longo prazo. Quando você tem isso bem amarrado e faz gestão disso à vista, gestão online dessas metas, seu negócio tende a fluir. Por fim, como eu disse para vocês, não é nenhum grande segredo, certo? Surpreendi alguém? É um outro viés sobre a mesma coisa que a gente faz no dia a dia. E nesses 5 pontos é que tá apoiado o crescimento do Magazine Luiza e o nosso drive para os próximos anos. A gente vai crescer muito junto com os sellers. Junto com os sellers que tiverem o mesmo carinho e apreço que a gente tem pelos nossos clientes. Era isso que eu tinha a falar para vocês. Eu agradeço demais a presença e fico aberto às suas perguntas. Você vai responder? Boa tarde. Você comentou sobre o mix de margens. Poderia comentar um pouco sobre o mix de marketing? Sim. Do mix de marketing, existem várias formas de você fazer. Se você tiver um site próprio, é um universo todo dentro de site próprio. No Marketplace, o Marketplace tem várias formas de você vender. Então você pode vender no Marketplace participando dos canais não pagos dele, ou seja, a navegação normal, participando dos e-mails, dos pushes, que são um canal de venda. Então o Magazine convida os sellers a participarem. E você pode também participar dos canais pagos, ou seja, investir no nosso Ads, investir em cooperados, fazer com que o Magalu coloque seus produtos na mídia, no Google, para vender. E esse equilíbrio de ter canal pago com não pago é desse mix que eu estou falando. Mais alguém? Vamos. Fechou? Fechamos. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença de todos.